Teve uma galerinha que não entendeu algumas coisas sobre o Xbox Series S, deixaram umas perguntas aqui no YouTube e algumas questões lá no Twitter também. Vamos esclarecer essas coisas aqui direito, que eu acho que não foi muito bem claro. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar responder algumas perguntas e algumas dúvidas que surgiram com relação ao vídeo passado. Eu tentei ser o mais claro possível, mas eu acredito que nem todo mundo entendeu as coisas sobre o Xbox Series S. Então agora eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais abrangente, beleza? Começando então aqui, a primeira dúvida que surgiu é: o Xbox Series S é mais fraco que o Xbox One X? Cara, não. Ele não é mais fraco do que o Xbox One X. Apesar de ele ter uma GPU de 4 teraflops, a CPU dele é tipo 3 vezes mais rápida do que a CPU que a gente tem no Xbox One X. A gente tem tecnologias novas que estão embarcadas no videogame que não tem no Xbox One X. E o videogame não é voltado para 4K. Isso tem que ficar bem claro para vocês, senão vocês não vão conseguir entender o conceito do videogame. Ele é melhor do que o Xbox One X, porém, ele não tem uma GPU de 6 teraflops. Isso não quer dizer que ele seja mais fraco, ele simplesmente tem tecnologias aprimoradas que vão fazer os jogos funcionarem melhor e rodar os jogos da Next Gen, na verdade. O Xbox Series S vai limitar a geração, assim como eu expliquei da outra vez, o SDK novo dos Xbox, eles têm uma função em que eles empacotam o jogo de acordo com o console que você vai distribuir, né? Não é mais um único pacote de jogo para todos os videogames, não, cada videogame vai ter a sua versão. O próprio SDK cria isso e o desenvolvedor ele consegue tunar o jogo muito mais fácil. O Giliad Lopes, que é um desenvolvedor da EA Senior, né, da EA, ele é brasileiro e ele trabalha na EA da Vancouver com FIFA, ele faz a programação do FIFA lá. E ele fez uma live explicando muito bem isso, porque que não vai haver essa limitação. Tem um trechinho aqui, eu vou deixar aqui para vocês poderem ver, que eu acho que vai ficar bem claro dessa vez, beleza? Eu sou Giliad Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. É de existir uma série S, existir um console, vamos dizer, versão barata da nova geração, se torna um gargalo para a indústria? A minha resposta, e isso eu posso falar não só sabendo os anúncios dessa semana, mas tendo trabalhado em cima dessas duas versões do console já há muito tempo, por causa do lançamento iminente aí do FIFA 21 nas plataformas da nova geração, eu posso responder que se você tem esse medo, não tenha. A resposta é não. Como eu falei, trata-se apenas de um min spec. E um min spec com a maior parte das features de peso da nova geração, maior parte não, todas elas, presentes. A diferença que as limitações do Série S vão te dar são de performance, são de output gráfico nativo, mas que isso é resolvido no lado do console, o jogo não precisa resolver isso, né? Otimização sim, o jogo tem que estar preocupado em que ele não rode capenga no Série S, né? Mas todos os jogos que você desenvolve tem um trabalho de otimização muito forte, principalmente se você pensar em jogos que saem também no PC. Sempre tem uma min-spec do PC que você tem que estar atento. O que me deixaria mais preocupado, e que eu acho que poderia se tornar um gargalo, seria se, por exemplo, não tivesse o SSD. Se você tiver alguma dúvida, o link também da live dele vai ficar aqui na descrição, vocês dão um pulinho lá e assistem. Tem 1 hora mais ou menos, ele fala muito do Xbox Series S, por que eles não podem falar sobre o videogame durante o desenvolvimento, como que funciona para programar para o Xbox Series S, por exemplo, e por que não vai ser um limitador. Só que eu vou dar um adendo para vocês assistem logo, porque na Twitch, normalmente os VODs eles ficam salvos por 14 dias apenas. Então se você deixar passar de 14 dias, pode ser que o VOD não esteja mais lá, beleza? Eu espero também que a explicação dele tenha deixado bem claro que essa história de que o Xbox Series S vai limitar a geração é furada, isso aí é falácia que a galera tá colocando por aí e vocês não devem cair nessa, beleza? O Xbox Series S vai aguentar até o fim da geração? Cara, vamos pensar o seguinte, quando o Xbox One X chegou, saiu o jogo para todos os Xbox.
não teve nenhum jogo para Xbox One X que não rodasse num Xbox Fat, por exemplo. Claro, óbvio que o jogo ele rodava com a limitação do hardware de 2013, né? E o Xbox One X, quando saiu, ele saiu em 2017, se eu não me engano. Então é óbvio que os jogos nele iam ser melhores porque ele foi pensado para ser assim, beleza? Mas não, o videogame ele vai durar a geração inteira. É óbvio, claro, que ele vai ter a limitação dele da resolução, né? A gente não vai ter conteúdo 4K nele de jeito nenhum em jogo. Tem gente fazendo confusão ainda aí, achando que ele vai fazer as coisas em 4K. Não, ele só vai tocar vídeos em 4K, mesma coisa que o Xbox One S que faz isso, né? Que toca DVDs, vídeos do YouTube em 4K, mas não tem nada de jogo em 4K, ele faz o upscaling, né? A resolução base do videogame é 1440 pixels. Então, vamos pôr isso na cabeça de novo, hein, gente? Não é porque o videogame é melhor do que o Xbox One X que ele vai fazer os jogos do Xbox One X da mesma forma, não é assim. Já eu explico melhor para vocês umas coisas aí. Outra dúvida também que foi muito recorrente é: o Xbox Series S vai rodar melhor a retrocompatibilidade? A resposta para isso é sim e não. De acordo com a Microsoft, os jogos que são retrocompatíveis e foram feitos para rodar no Xbox One, seja o S ou o X, eles vão rodar igual o Xbox One S. Da mesma forma que ele foi feito para rodar no Xbox One S, ele vai rodar no Series S. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: os videogames novos, eles têm retrocompatibilidade com os videogames antigos. Então, no caso dos jogos feitos para Xbox One S, eles sim terão melhorias gráficas no Xbox Series S. Eles terão acesso a loads melhores, eles terão acesso a frame rates mais rápidos, mais estáveis, texturas mais nítidas, upscaling mais apurado. Tem gente confundindo, achando que o videogame vai fazer a versão enhanced do Xbox One X. Não, não é isso. Vamos dar o seguinte exemplo agora prático. Você tem o Gears of War 3. O Gears of War 3, quando você roda ele no Xbox One S, ele roda exatamente como ele rodava no Xbox 360. Não há nenhuma mudança. Vai acontecer a mesma coisa no Xbox Series S. Se você rodar o Gears of War 3, que é retrocompatibilidade do Xbox 360, ele vai rodar igualzinho ele foi feito para rodar no Xbox 360. Não vai haver nenhuma mudança. Porém, se você pega um jogo de Xbox One, como por exemplo o Halo 5, e executa ele, o Halo 5 vai rodar melhor do que ele rodaria no Xbox One S. Você vai ter texturas mais nítidas, você vai ter o upscaling melhor, você vai ter o carregamento do jogo mais rápido, você vai ter um draw distance maior. Várias coisinhas que pecavam no Xbox One S vão ser melhores no Xbox Series S. Os jogos retrocompatíveis não vão rodar com a versão enhanced do Xbox One X. Por exemplo, mais uma vez, se você pega o Gears of War 3 e roda no Xbox One X, esse jogo no Xbox One X, ele tem o modo enhanced, ele fica em 4K, com texturas bem mais nítidas e anti-aliasing e no talo. Isso não vai acontecer no Series S. Vocês entenderam? Tem gente confundindo. Ele não vai rodar os jogos enhanced do Xbox One X, ele vai rodar os jogos exatamente como eles foram pensados para rodar no Xbox One S, porém os jogos de Xbox One, eles vão rodar melhor graças às tecnologias novas, né? Principalmente o frame rate. Gears of War 5, por exemplo, ele roda no Xbox Series S a 120 FPS no multiplayer, porém o gráfico que você vai ter ali é o do Xbox One S. Esse é o ponto. Tem gente achando que ele vai rodar os gráficos do Xbox One X melhorados. Não, ele vai rodar o jogo do Xbox One S com melhorias. Então a gente tem que esperar, a gente tem que ver o gráfico baseado no Xbox One S, beleza? No início eu também tive essa dúvida, mas a Microsoft esclareceu isso e eu vou deixar o link aqui da IGN que fala exatamente isso. Tá em inglês, mas é só traduzir e vocês vão entender. Diferenças de memória entre o Xbox Series S e o Xbox One X. Teve gente aí que teve dúvida, né? O Xbox Series S tem 10 GB de RAM GDDR6 e o Xbox One X tem 12 GB de RAM GDDR5. Apesar da velocidade do Xbox One X, do barramento da memória ser um pouquinho mais rápida, no Xbox Series S ela é GDDR6 e ela trabalha num barramento de mais bits. Logo, ela transfere dados um pouquinho mais rápido, basicamente equivalentes. Aí você vai falar assim: ah, Rani, mas uma tem 10 GB e a outra tem 12. Poxa, por que não colocaram 12 também?
Porque o videogame não é focado em 4K. Quando ele carregar as texturas, os assets de shaders e etc., eles são menores. Eu falei isso no vídeo passado, parece que o pessoal não entendeu. Então não precisa de uma memória maior, entendeu? Ter mais memória ali iria encarecer o videogame e não ia ter nenhuma função, porque a memória não ia chegar a ficar cheia dentro dos padrões do Xbox, entendeu? 10 GB por Xbox Series S vai fazer o jogo funcionar igualzinho como vai funcionar no Xbox Series X. A diferença é que ele não vai rodar em 4K, então a gente não precisa de uma memória maior, entendeu? Jogos do Xbox Series S serão menores? 512 GB dá pra gente salvar os jogos lá? Cara, dono de Xbox sabe que nem 1 TB dá pra salvar, então, tipo, porque a gente tem Game Pass e toda hora a gente fica instalando, desinstalando o jogo e realmente não dá. Mas a questão técnica é a seguinte, eu falei no outro vídeo, é baratear o console e os jogos que vão ser instalados nele, mesmo sendo o mesmo jogo, eles não têm o mesmo tamanho. Como eu falei também, os novos SDKs do Xbox, eles entregam os pacotes para cada videogame pronto, o desenvolvedor faz o jogo e o SDK monta aquele pacote, e então cada videogame tem um tamanho diferente, tá? Vamos pensar o seguinte assim, você, por exemplo, instala Fortnite no Xbox One X, né? Você tem uma opção no Xbox One X de desinstalar as texturas em 4K, se você quiser. Isso vai poupar o download, o espaço no seu HD, e na hora de carregar o jogo vai ser bem menor. Porém, quando você rodar o jogo, ele vai estar com uma resolução mais baixa. Por que isso acontece? Porque se você estiver jogando Fortnite no seu Xbox One X, mas a sua TV não for 4K, para que raio você vai baixar as texturas em 4K? No Xbox One X a gente tem a opção de desinstalar as texturas em 4K. São vários jogos que têm esse recurso, a maioria do pessoal não sabe disso, mas está lá no videogame. No Xbox Series S é mais ou menos isso, ele já vai entregar o pacote do jogo já otimizado. Talvez um HD de 512 não caiba a mesma quantidade de jogos, né? Mas vai caber bem próximo. Se no Xbox Series X você instalar 8 jogos gigantes, ali você vai instalar 6, 7, entendeu? Não vai fazer tanta diferença assim. Na prática, é só você colocar um HD externo e usar ele para armazenar o seu jogo. Quando você for jogar o jogo lá de Xbox Series S, né? Você transfere para a memória SSD interna, né? Isso também é outro recurso que vai ter no videogame, que a galera também não se ligou. Você só vai instalar os jogos dentro do videogame, na memória interna, nesse SSD novo dele, se os jogos forem deles, forem de Xbox Series S ou Series X, entendeu? Se você tiver um HD externo, você plugou lá, você vai conseguir jogar o seu Red Dead Redemption, seu GTA V, que foi feito para o Xbox One tranquilamente, não vai precisar gastar espaço dentro do SSD, ali você deixa para os jogos novos, na real. O nome dos Xbox One são confusos, nossa, são mesmo, cara, e é tudo doido, né, porque a Microsoft nunca seguiu um padrão, eu acho que isso é marca registrada da série Xbox, né. Primeiro foi o Xbox, aí depois Xbox 360, depois Xbox One, depois Xbox One S, depois Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series S. Complica, mas se a gente parar pra pensar, a Nintendo também foi assim, né, quantos Nintendo DS tem? Uma porrada, ninguém fica reclamando por aí, é só porque é do Xbox. Jogos exclusivos que estarão no lançamento do dia 10 de novembro. Caras, que eu lembre mesmo, na verdade, exclusivo é o seguinte. A gente sabe que Xbox não tá mais no console. Xbox é PC e console e cloud agora, né? Então, pensar no videogame já tá errado. A gente tem que pensar quais os jogos Xbox estarão disponíveis no lançamento no dia 10. Bom, que eu lembre é só o Medium. Ia ser também o Halo Infinite, mas a gente sabe o que aconteceu com o Halo Infinite, então foi melhor adiar e a gente não vai ter. Mas a gente tem que pensar no Game Pass também, que é o carro-chefe de Xbox hoje em dia. Então os jogos, quando eles forem sair no Game Pass, né, os jogos da Microsoft Studios, todos vão sair no Day One. Então se você tem uma assinatura de Game Pass, por exemplo, você pode ter certeza que no dia do lançamento do jogo vai estar lá. Bom, tem tanta coisa pra jogar no Game Pass e tanta coisa que a gente já tem no videogame da gente que eu acho que não vai fazer falta nenhuma, né? Na real, eu acho, não vai fazer falta nenhuma. Só de eu poder jogar as paradas melhores vai ser bacana, pra mim, pelo menos, tá? É bom também que dá pra você esperar um pouquinho pra comprar o videogame mais pela frente, pensar bem qual dos dois você vai comprar, né? Na real. Então, pessoal, esse aqui é um videozinho rápido só para esclarecer essas dúvidas, e eu acho que ficou claro essa parada da retrocompatibilidade, essa parada do videogame rodar os jogos
de Xbox passado, como que vai funcionar isso, né? Então, eu acredito que agora vocês tenham entendido a parada, né? Se vocês ainda têm dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. E eu queria agradecer também a imensa receptividade que eu tive com os 2 vídeos passados. Nossa, eu pensei que ia flopar legal e foi o oposto. A galera curtiu, teve gente que seguiu o canal. Poxa, essa força que vocês me deram foi bacana pra caramba. Eu fico agradecido imensamente, beleza? Então é isso, galera. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!